Fala, meu povo! Hoje chegou aos cinemas o filme Aves de Rapina, a emancipação da nossa querida Arlequina. E esse subtítulo diz muito sobre o filme, além da formação de um dos maiores e melhores grupos de mulheres de Gotham City. Tem também esse protagonismo da Arlequina nascendo aí dentro de uma narrativa completamente fora dos contextos que a gente já viu no cinema, que é o Coringa sendo um vilão do Batman e a Arlequina estando ali ao lado dele, ou então um grupo de pessoas que assumem uma missão suicida e a Arlequina era apenas mais uma delas. A gente está falando de uma história em que a Arlequina conta através do seu ponto de vista, em que ela encontra outras mulheres que também são muito fortes e também precisam dessa reunião feminina acontecendo no cinema, e a consequência disso é um filme muito divertido, muito engraçado, com altos e baixos de história muito intensos, mas que a gente vai falar sobre tudo isso mais tarde. Eu e o Panda, a gente vai fazer um review completo para vocês sobre Aves de Rapina. Esse vídeo é específico para falar de algumas lições que eu enxerguei ali no filme e que eu acho importante a gente dialogar antes de discutir todas as questões realmente de entretenimento, de cinema, que tem muita gente colocando como se fosse a coisa mais relevante desse filme, quando na real, na minha opinião, não é a coisa mais importante. Eu sei que tem muita gente na internet já reclamando do filme, apontando diversas questões sobre montagem, edição, enfim, depois a gente fala sobre isso, mas eu só queria deixar um recado aqui para todo mundo que ainda não assistiu Aves de Rapina e que por algum motivo deu play aqui no meu vídeo. Vá ao cinema assistir o filme. Tire suas próprias conclusões. E eu não tô falando só com mulheres quando eu falo isso. Independente de todas as propostas que Aves de Rapina traz para essa história, todo mundo precisa assistir antes de concluir se aquilo ali foi apenas um entretenimento ou se aquilo ali mudou a sua vida de alguma forma. Eu sei que tem algumas pessoas aqui na internet que são muito focadas em crítica de cinema, em analisar a parte técnica das produções, mas vocês sabem que aqui no canal nós somos todos fãs, tanto eu quanto o Panda, quanto vocês, e a gente vai além daquela máscara técnica que todo mundo adora ficar avaliando e apontando erros e acertos o tempo inteiro. A gente fala do que a gente sente quando a gente sai do cinema, daquele quentinho que dá no nosso coração toda vez que a gente assiste um filme ou até mesmo uma série que mexe com a nossa vida, que mexe com a nossa história e que dá um novo propósito de vida às vezes, dependendo de uma lição ou outra que foi passada ali por um personagem. Eu separei alguns conceitos que eu acho importante a gente falar aqui nesse vídeo, conceitos que foram utilizados como base para a construção da narrativa de Aves de Rapina e que, consequentemente, tem muito a acrescentar na vida de todos nós. Lembrando, feminismo é um termo que assusta. Feminismo é um termo que parece ser de guerra e parece ser de mulheres, mas, na verdade, feminismo é para todos, de todos, e vai mudar a longo prazo, eu espero, a vida de todo mundo aqui, tornando esse planeta que a gente mora um lugar muito mais confortável e acolhedor para todas as pessoas. Bom, vamos lá. O primeiro termo que eu separei aqui para ler para vocês é o que é emancipação. Emancipação é um termo que está no título do filme e gera muita dúvida. Ninguém é obrigado a saber o significado de todas as palavras. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe o significado para vocês. Emancipação é qualquer libertação, alforria e independência. Então, quando você se emancipa, você se liberta de alguma coisa ou de alguém. Significado simples e objetivo. Outro termo que é importante a gente entender: livre-arbítrio, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Os direitos humanos garantem que todos tenhamos livre-arbítrio. Algumas filosofias religiosas garantem também o mesmo propósito, que todos tenhamos livre-arbítrio. Então, a base da nossa sociedade é que todos nós temos o direito de ir e vir, emitindo a nossa própria opinião sobre a nossa visão de mundo, sem que ninguém
nos impeça por qualquer motivo que seja. A não ser, obviamente, que a gente caia no âmbito da criminalidade. Aí todo mundo pode ser claramente julgado e impedido de continuar fazendo isso. Se você unir os dois conceitos de emancipação e de livre-arbítrio, você vai perceber que durante toda a história da Arlequina, tanto nos quadrinhos quanto no cinema até hoje, ela foi doutrinada, ela foi escravizada psicologicamente e emocionalmente por uma pessoa chamada Coringa. E a gente sabe que ela era completamente apaixonada por ele. O filme começa assim, com ela dizendo o quanto ela se enfiou de cabeça num relacionamento que era abusivo para ela e que ela não percebeu num primeiro momento. Ela errou ao fazer isso? Ela escolheu estar ali? Claro que não. Quando você se apaixona, você perde os sentidos. Essa é a graça da vida. Você perde o discernimento num primeiro momento, porque o seu sentimento e o seu coração falam muito mais do que a sua razão. A gente sabe que o amor é assim e a gente não julga ninguém que tenha entrado em qualquer tipo de relacionamento que não era bom para aquela pessoa. Só que a longo prazo você tem elementos que são decorrentes ali do seu relacionamento abusivo que vão te mostrando que talvez não seja um lugar muito legal para você estar. E é aí que nasce a primeira lição de Aves de Rapina. A emancipação fantabulosa, que agora é fantástica ou fabulosa, de Arlequina. O título do filme mudou realmente. A emancipação da Arlequina nasce a partir do momento em que ela percebe que aquele relacionamento não era para ela e ela sai desse relacionamento. Claro que ela foi chutada, dá pra ver isso logo no começo da história, não foi uma opção. Só que quando ela ouve algumas mulheres dizendo que ela nunca ficaria sem o Coringa, que ela precisa da segurança do Coringa, e a gente vê isso no filme, de que estar ao lado dele garante que ela tenha uma imunidade de agir da forma que ela quiser publicamente. Quando ela ouve isso incomoda muito, porque ela tem personalidade, ela tem vontade e ela tem uma cabeça pensante. Então, a partir desse momento, ela decide se emancipar. Ela decide se libertar daquilo que foi um dos piores relacionamentos da vida dela, daquilo que transformou ela na pessoa que ela é. A Arlequina é uma mulher inteligente, ela cursou medicina, ela fez psiquiatria, ela trabalhou, ela conquistou a vida dela. Ela tinha, e isso é mostrado no início da história, ela tinha um déficit de sentimento, um déficit emocional na vida dela, porque ela foi abandonada pelo pai. E ela cresceu sozinha, sem nenhum tipo de relacionamento familiar ou íntimo. E isso acaba fazendo com que ela tenha algumas questões psicológicas desde a infância. E aqui é mais um ponto para descer, que em 2019 explicou pra gente quais são os pontos de saúde mental que afetaram o desenvolvimento do personagem Coringa. Agora, em Aves de Rapina, a gente vê quais foram os pontos de saúde mental que desenvolveram todas as questões da personagem Arlequina. A DC sempre foi assim. Ela sempre teve personagens muito complexos. Gotham é um grande hospício a céu aberto. Gotham é uma cidade que tem os vilões mais psicologicamente afetados da história dos quadrinhos. E é importante que a DC tenha entendido que é quase como uma responsabilidade, uma utilidade pública levar esses personagens para o cinema com as suas origens sendo contadas de uma forma correta e não apenas como aquele vilão louco aleatório, porque nós da vida real temos a tendência de apontar o dedo para quem é diferente da gente e dizer que eles são loucos também. Então, quando a DC leva uma história, uma narrativa que é consistente do início ao fim para o cinema, ela transforma a nossa forma de enxergar o mundo. E essa é uma das maiores lições que a gente poderia ter com o filme Aves de Rapina. A emancipação da Arlequina não é apenas uma emancipação do relacionamento com o Coringa. É uma emancipação de tudo que ela ouviu a vida inteira. Ela se liberta de todos os preconceitos que transformaram ela naquela psicopata que Gotham enxerga que ela é. Então essa pra mim é uma das lições mais profundas. Eu acho que a DC tá super acertando em trazer esse tipo de narrativa pro cinema. Tem muito personagem que ainda merece chegar ao cinema com essa mesma história e eu tô torcendo que ela não pare por aqui. Bom, segundo ponto que eu preciso ler pra vocês o conceito antes de falar da lição é sororidade.
Eu sei que tem muita gente que quando ouve a palavra feminismo quase que sente um choque e quando ouve sororidade também fica, meu Deus do céu, eu não aguento mais, o mundo tá chato, só se fala disso. Bom, falaremos disso nesse vídeo, sinto muito, mas não dá pra falar de aves de rapina sem falar de sororidade. Pra quem não conhece, o que significa sororidade exatamente é a união e aliança entre mulheres baseado em empatia e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. Então, para quem acha que sororidade é simplesmente empatia, não é. Sororidade é baseado em empatia, mas ela vai além. A sororidade é você entender que o outro talvez esteja passando por algo semelhante a você e você fazer alguma coisa com isso. Você transformar a vida dessa pessoa e talvez a sua própria baseado em sororidade. É você dar a mão sem subjulgar ninguém. E subjulgar é um termo que diz muito sobre aves de rapina. Foi um termo muito utilizado principalmente no final do filme. Por quê? Nós, mulheres, temos a tendência social, ou seja, isso foi implantado em nós socialmente, de apontar o dedo para outras mulheres. Se uma mulher de saia curta recebe um elogio não solicitado de algum homem na rua, a gente fala, mas precisa andar de saia curta? Se a gente sabe que o nosso namorado ou o nosso marido nos traiu com outra mulher, a gente pensa, por que ela tinha que dar em cima da minha pessoa, do meu homem, da pessoa que estava comigo? Então, nós fomos criadas para apontar os dedos umas para as outras e para não nos ajudar. Quantas vezes você já ouviu ou falou coisas como, eu prefiro ter amigos homens porque mulheres são muito chatas. Mulheres, quando estão juntas, gritam demais. Mulheres são meio descontroladas na hora de falar de uma coisa ou outra. Por que eu vou ficar perto daquelas meninas se eu posso ficar perto dos caras, que é muito mais legal? Enfim, eu sei que muita gente que tá na escola ou no trabalho ou em qualquer outro ambiente social já ouviu ou falou esse tipo de frase e eu tô falando isso com a consciência super tranquila porque eu mesma já fui essa pessoa. Eu lembro na adolescência que eu tinha um grupo de estudos, todos meninos que iam na minha casa e quando os meus pais perguntavam por que eu só tinha amigo homem, eu falava porque a mulher é muito chata. Chata era eu, que não sabia que eu podia ter trocado muito e crescido muito com quem estava passando pelos mesmos problemas que eu. Afinal de contas, nenhum daqueles meninos menstruava ou tinha questões dentro da mente que pudesse me ajudar a entender quem eu era e aonde eu gostaria de chegar no mundo. Então, com o conceito de sororidade, eu tenho aqui o segundo tópico que eu separei, que é a sororidade está nos detalhes. O filme Aves de Rapina traz pra gente algumas cenas muito delicadas que mostram como é importante você entender quem é o outro para conviver com ele. No meio de uma batalha, quando você tem 4 mulheres lutando corpo a corpo, numa coreografia, aliás, abre parênteses, maravilhosa e sensacional, quando você tem uma mulher de cabelo grande e esse cabelo tá atrapalhando ela no meio da batalha, você oferecer um elástico para ela de forma simples, no meio do diálogo e da luta, significa que você entende que aquilo ali também te incomodaria. E você tem a solução. Então, por que não estender a mão e ajudá-la a resolver? Outra coisa muito importante, no meio de uma batalha corpo a corpo, muitos vilões, 4 mulheres guerreando, você tem uma criança. Uma jovem, uma pequena adolescente, que tá ali refugiada porque todos querem matar esta criança. Todas, 100% das personagens femininas adultas, em algum momento dessa batalha, parou 30 segundos para pegar a menina pelos ombros e dizer, tá tudo bem? Se esconde, se proteja. E a luta continuava. Daqui a pouco vinha outra personagem e falava, tá tudo bem? Toma esse carrinho, fica segurando ele que vai ficar tudo bem. Isso aconteceu com 100% das personagens na cena de luta. E isso diz muito mais pra gente, que é mulher, do que a própria cena de luta. Você tem que lutar, você tem que chutar, você tem que se defender. Mas você também tem que olhar pro lado e entender que tem alguém ali que precisa de ajuda e precisa da sua atenção. O instinto materno feminino, ele vem antes mesmo da gente ser mãe, porque a gente se preocupa, porque a nossa inteligência emocional é muito grande. E a gente sabe que quando uma pessoa precisa de um colo, ela merece esse colo, independente de quem ela seja. Então, essa foi uma das maiores lições que eu tive dentro do filme, de que a sororidade, de que esse dar a mão
para ajudar o próximo, ele não depende de você engravidar um dia. Ele não depende de você ter uma mulher dentro da sua casa te ensinando. Ele é seu. E tá tudo bem você viver assim. E tá tudo bem você dar a mão à próxima ou ao próximo, independente, porque a gente não olha a quem. A gente só ajuda, porque a gente gosta, porque a gente é desse jeito e porque a gente se preocupa com o mundo, sim. Mesmo que a gente tenha que microgerenciar 1 milhão de coisas na nossa vida. Sempre que a gente puder, a gente vai parar e a gente vai analisar a situação de uma forma mais emocional, com um ponto de vista mais verdadeiro e humano. Então valorize isso. É algo nato das mulheres e a gente não pode descartar. Outro ponto que eu achei importante anotar aqui: os homens foram empoderados. Por que as mulheres também não podem ser? Durante muitos anos, todos os homens do universo dos quadrinhos e do cinema e das séries e da televisão e da vida real, os homens da sua vida, da minha, de todas as vidas, de todas as mulheres, receberam injeções de empoderamento social. Você pode, você vai ser um chefe de família, você vai ser um bom pai, você vai ter um bom cargo, você vai ter uma carreira de sucesso, você pode conquistar, você é forte, você pode. Isso é muito simples, parece muito simples, mas as mulheres sempre ouviram: você tem que encontrar um homem que te proteja. Você tem que encontrar um homem que cuide de você e dos seus filhos. Você precisa sim saber lavar a louça e cozinhar, porque um dia você vai casar. E você precisa ter um homem feliz do seu lado. Você já se preocupou com a sua beleza e com a sua vaidade? Porque nenhum homem vai querer você se você não emagrecer. Nenhum homem vai querer você se você não cuidar dessa pele. Você vai pra festa assim, com essa roupa? Assim você não vai encontrar ninguém. Nós somos desempoderadas desde que a gente nasce. Nós somos acostumadas a viver numa sociedade que diz que nós precisamos nos esforçar muito para convencer outra pessoa a nos amar. Em Aves de Rapina, a Arlequina aprende durante toda a história de que ela não precisa estar com ninguém. Ela não precisa ser protegida, ela não precisa ser empoderada externamente, ela não depende e não precisa depender de ninguém. Ela precisa encontrar quem é ela na vida dela. Quais são as conquistas dela? Por que ela está tomando essa decisão? É porque ela quer ou é para agradar outra pessoa? E é muito bonito quando a gente vê que as Aves de Rapina nascem nesse filme, mas ela não faz parte desse grupo. Independente das questões de adaptação de quadrinho e que, mas no quadrinho é assim também, independente. É importante que a gente entenda que a gente não precisa ficar pulando de galho em galho para ser amada. Ela saiu de um relacionamento abusivo, ela conseguiu empoderar algumas mulheres, ela agiu de forma atuante ali naquela sociedade com essas mulheres, mas ela não precisa ficar ali para sempre. Ela pode continuar sendo uma mulher egoísta, egocêntrica, ambiciosa, do jeito dela, que não quer dividir a vida dela com ninguém. Ela pode, e ela vai, e ela faz, e ela termina o filme, e tá tudo bem. Porque ela não precisa pertencer a lugar nenhum para ela pertencer a ela mesma. E isso é sensacional, porque é uma personagem que é consistente do início ao fim. Ela começa egoísta e egocêntrica, e ela termina egoísta e egocêntrica, com um pouquinho de visão de mundo talvez melhorada ali. Quarto ponto que eu separei: referência é tudo. E a gente vê a Cassandra, que é a menininha, ela tem uma verbalização de referência que é importante para quem está no cinema assistindo esse filme. No momento que você senta para assistir Aves de Rapina, você entende que aquilo ali é mais um filme de quadrinhos. E ele é muito agitado, com uma narrativa muito complexa que vai e volta, e ele te apresenta diversos personagens, diversas coisas ali que vai confundindo a sua mente. Só que no meio daquilo tudo você tem uma criança olhando para a Arlequina e falando: eu achei que você me amava, eu te admiro, eu quero ser como você. Como que você se tornou essa mulher tão forte? Eu quero muito ser como você, me ensina. E a gente tá no cinema sentada acolhendo exatamente esse tipo de lição. Como que é pra gente não estar num relacionamento abusivo? Como que é pra gente estender a mão e oferecer um elástico pra uma mulher que tá morrendo de calor? Como que é pra gente ver uma amiga bêbada sendo abusada numa noitada, numa balada, numa festa, e sair da nossa zona de conforto de não estar sendo abusada e ir lá e defender essa mulher? Eu não tô dizendo pra você bater nas pessoas. Defender é diferente de agredir. E é importante a gente se empoderar através desse filme também. É importante a gente ter referências nesse filme de que se você subjugou qualquer mulher,
é importante que você vá até ela e diga: desculpa, eu te subjuguei. Eu caí no conceito e no preconceito que a sociedade me fez cair sobre você. Mas você é muito maior do que toda a sociedade um dia me falou que era. Isso é importante, referência é tudo. E nós, mulheres, estamos passando por um processo longo que ainda não vai acabar esse ano, vai durar muito tempo ainda, de empoderamento. A gente está falando de mais de 2.000 anos de história de homens sendo empoderados gratuitamente e mulheres sendo desempoderadas. A gente está só começando a entender quem nós somos e qual é a nossa verdadeira utilidade no mundo. Isso vai demorar, mas é importante que a gente faça parte disso. É importante que a gente não renegue essa transformação a longo prazo. É importante que a gente entenda que feminismo serve para todos e não só para sua filha, para sua prima, para sua sobrinha ou para você. Serve para todo mundo, para o mundo inteiro. E é importante que você crie seus filhos homens também com conceitos feministas, para ele entender que ele não é dono de tudo. Ele é apenas mais um participante dessa história do planeta Terra. Ele não é o protagonista. Ninguém é. A gente colabora. E o último tópico que eu separei foi: você precisa estar completa antes de estar com alguém. E essa é uma das maiores lições que Aves de Rapina traz. Todas as mulheres protagonistas desse filme tinham a codependência de alguma coisa para entender o seu propósito de vida. A gente tinha a caçadora buscando a vingança e a partir dali ela não sabia mais qual era o propósito da vida dela. A gente tinha a Canário servindo para um dos maiores chefões de Gotham e ela não entendia também qual era o propósito dela além disso, além de ser essa mulher forte que estava ali batendo e cantando para esse cara. A gente tinha a Renée, que estava dentro de uma delegacia tentando provar o seu valor, quando o tempo inteiro todas as ideias dela e conquistas dela eram roubadas por outra pessoa, vampirizadas por um colega de trabalho. E a gente tem a Arlequina, que traz uma história de desenvolvimento emocional durante todo o filme e que achava que precisava de alguém mandando para que ela tivesse ideias e soluções para as coisas. E você estar completa com você acordar na sua manhã se sentindo completa com propósito e com objetivo, é muito melhor do que alguém te dizer o que fazer naquele dia. E só quando você tá 100%, é legal você encontrar outra pessoa para estar com você. Porque essa pessoa precisa transbordar a sua vida de alegria. Ela precisa transbordar a sua vida de propósitos e objetivos, trazer ideias novas. Se você fala para ela: eu quero muito viajar pelo mundo, e ela fala: por que a gente não faz uma vaquinha e vai? Por que a gente não vai pra Lua? Essa pessoa precisa transbordar as suas ideias e não dizer que elas não servem de nada porque você é louca. Enfim, vá ao cinema assistir Aves de Rapina. Utilize esse filme como uma referência de vida. Eu sei que, em termos de entretenimento, ele pode não te agradar 100%, mas o propósito dele é muito maior do que apenas te entreter. O propósito dele é muito maior do que te mostrar uma boa cena de montagem no filme que vai concorrer ao Oscar de 2021. Ele transforma vidas, ele transforma os ideais e ele transforma a sua visão de mundo. Então vá assistir Aves de Rapina, depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não dava para falar sobre tudo isso em apenas 10 minutos, então lava a louça, toma seu banho. Eu sei que vocês assistem a gente em vários cômodos da casa, em vários momentos da sua vida, dirigindo, seja lá onde for. Obrigada por chegar até aqui, obrigada por fazer companhia e obrigada por compartilhar seus pensamentos também comigo aqui nos comentários, que eu sei que você vai compartilhar. Beijo e até a próxima. Tchau!